Precisou falar, podem abrir, tá bom? Por favor, podem abrir sim. Amém. Quem tá falando? Débora? Tudo bem? É a Débora. Oi, Paz, querida. Senhor, tudo bem? Paz. Você conseguiu falar com aquela amiga que eu te indiquei? Consegui. Ela está no grupo, inclusive, né? Eu não sei se ela já entrou, não vi. Como eu estava conversando aqui com a turma, eu não percebi se ela entrou. Eu fui liberando a entrada da turma e nem percebi. Mas ela está no grupo. Inclusive, eu chamei ela no privado, mas ela não me respondeu nada, né? Então, não sei se ela visualizou, mas ela tá por aí sim. Tá bom? Tá bom, Deus então. abençoe, viu? Vamos orar, Amém, queridos. amém. Quem eu não falei a paz, sintam-se beijados, abraçados. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer. Sabe por quê, Pai? Porque nós amamos o Senhor e o Senhor nos amou primeiro. Graças a Deus por isso, Jesus. Nós te damos graça por esse amor infinito, por esse amor que não olhou o momento em que nós ainda estávamos em pecado, não olhou a nossa condição de pecado, mas a si mesmo nos amou. Obrigada, Jesus, por esse amor que o Senhor tem por nós. Obrigada, Espírito Santo, por todos esses dias que o Senhor tem ministrado aos nossos corações de maneira tão especial. Desde que nós iniciamos esses estudos, Pai, há quase 3 anos atrás, e mais precisamente esse estudo de escatologia, quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Alegra demais a minha vida, Jesus, em saber que nós estamos no caminho certo, que é o caminho de nos entregarmos, de mergulharmos profundo na tua palavra. Esse é o tempo, Pai, que o Senhor preparou para que a tua noiva, para que a tua igreja esteja se preparando para essas bodas, para esse casamento, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque nós temos olhado para a noiva de Cristo e temos entendido que aqueles que estão realmente compromissados com essa aliança, com esse casamento, têm preparado as suas vestes, têm se lavado, têm buscado ao Senhor, têm praticado as disciplinas espirituais, têm decidido estar aos seus pés, tendo de uma fonte pura, maravilhosa que é o Senhor, o alimento necessário para todos os nossos dias, Pai. Eu quero te agradecer, Jesus, porque esses alunos que estão aqui, eles estão com muita sede, Pai. Eles estão com muita fome, mas é uma sede e uma fome de que o mundo não pode nos dar, mas a tua palavra pode. O Senhor pode nos dar essa água viva que sacia nossa sede, mas que também faz algo muito maior, muito melhor, que é jorrar para a vida eterna, que é fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através das nossas vidas, jorrando essa água viva. Jesus, eu quero te agradecer, porque da nossa boca tem jorrado água viva, da nossa boca tem jorrado vida para outras pessoas. Obrigada, Espírito Santo, eu te louvo, te agradeço. Peço que o Senhor, nesse momento, guarde tudo que é nosso, todos os nossos bens, todos os nossos familiares, os nossos filhos, Pai, estejam guardados pelo Senhor, estejam debaixo da tua proteção, Pai. Que nenhuma seta maligna, Senhor, possa impedir nessa noite a nossa atenção e a nossa mente de estar totalmente focado no Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por cada aluno que já entrou, por aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa trazer os teus filhos a esse lugar de aprendizado no Espírito. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Bora lá, que tem bastante coisa hoje para a gente falar e Deus vai nos dar graça para a gente conversar bastante sobre a palavra hoje. Mateus 24, nós paramos no versículo 40, fomos até o 39. E eu creio que a gente conseguiu ter um entendimento a respeito desses dias de Noé, né? Não vou entrar de novo aqui para a gente não perder tempo. Quem precisar e quiser assistir a aula novamente, tem o vídeo aí gravado, dá para assistir. Então pode me pedir que eu passo, reveja, veja novamente e a gente vai conseguir entender isso melhor, porque a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, no decorrer do estudo. Versículo 40
ele vai falar e eu já vou entrar no 42, que é o tema que a gente vai começar a falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, eu vou ler a partir do 36 só para a gente já entrar no contexto, tá bom? Então, Mateus 24, 36. Eu gosto de pegar o contexto para a gente entender o que está se falando. Mateus 24, 36. Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Versículo 42, que é onde a gente vai iniciar hoje. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Bora voltar agora. Eu vou até abrir aqui a minha outra tradução, que é a do celular. Essa é a NVI que eu acabei de ler, quem tem aí. Se alguém tiver alguma tradução ou alguma palavra bem diferente aí no contexto do que a gente está lendo, abre o áudio e fala, tá bom? Para a gente poder compartilhar conhecimento aqui. Então, Mateus 24, a partir do versículo 42, é o que eu vou falar hoje com vocês, tá? Até os dias de Noé a gente falou e a gente já entendeu que os que vão ser levados vão ser aqueles que vão ser destruídos, né, na ira de Deus. Então, esses é o que vão ser levados. Os deixados são aqueles que realmente estão preparados para a vinda de Jesus, são os salvos. É os que vão ser deixados, segundo a comparação que Jesus faz dos dias de Noé, ok? Então, não vamos entrar para a gente não perder tempo de novo, mas foi a explicação da semana passada. Versículo 42 começa dizendo assim, eu vou ler novamente para a gente entrar então no contexto. Portanto, eu vou ler a outra versão, tá? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Então, Jesus começa a dizer para nós mais uma vez a respeito de levantar a nossa atenção. Então, percebam que Jesus, quando ele está falando com seus discípulos aqui, em Mateus 24, várias e várias vezes, ele diz sobre estar apercebido, estar atento, vigiar, né, não dormir. Ele cita várias situações onde a gente é levado a pensar em vigilância, em estar apercebido, em estar atento, em não ficar em dúvida a respeito de algumas coisas, mas estar atentos àquilo que ele está dizendo, que seriam os sinais, e as comparações que Jesus vai fazendo, ele vai trazendo justamente uma base para que a gente possa entender a respeito dos sinais que então viriam antes da sua vinda, ok? É sobre isso que Jesus está falando. Então, Jesus começa dizendo aqui no versículo 42, mais uma vez sobre vigilância, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia
vem o vosso Senhor. Então ele pede mais uma vez para que a gente vigie. E essa vigilância tem a ver justamente com cautela, com atenção. É isso que Jesus está dizendo. Estejam atentos, porque vocês não sabem o dia em que vem o Senhor. Mais uma vez vou relembrar. Quando Jesus diz sobre o dia, ele está dizendo um dia específico, mas nós já percebemos que através dos sinais, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso, através dos sinais, nós, como salvos, como eleitos de Deus e atentos à palavra que Jesus está deixando para nós vamos saber a época em que tudo isso vai acontecer. Então nós vamos perceber pelos sinais que Jesus está às portas, como nós falamos na aula passada, né? Então, por causa dos sinais que Jesus está nos alertando, é que nós vamos então ter essa visão e saberemos em que tempo isso vai acontecer. E aí ele dá mais uma comparação para nós. E aí essa comparação para mim, ela traz duas perspectivas muito importantes sobre a volta de Jesus. Vamos perceber aí, versículo 43. Mas considerar isto. Jesus está mandando a gente considerar. É para a gente tomar conhecimento de algo que ele vai dizer assim, ó. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus faz uma comparação agora. Pensem vocês aí como os homens que estão no grupo, ou mesmo as mulheres que têm o seu marido. Pensem comigo, olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Por que a gente não vai saber o dia e a hora exato que Jesus vai voltar? Aí ele fala assim, é por causa disso, considerar isso. Então Jesus vai explicar para nós por que Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele não permite que a gente e ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda. E Jesus vai se comparar aqui, a partir de então, nós vamos começar a ver essa comparação, ele se compara com um ladrão. Ok? Vamos entrar no que Jesus está dizendo? Vamos lá. Ele fala, versículo 43, vamos junto. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus ele está dizendo que para os salvos, a indicação dele e a chamada dele é para estar sempre atentos, apercebidos, olhando para os sinais. Porém, o dia e a hora, Deus decidiu guardar para si. Por quê? Porque existe como que eu posso dizer? Uma surpresa que precisa acontecer para alguém. E quem é esse alguém que precisa ser totalmente surpreendido? O nosso adversário. Jesus compara a vinda dele com a chegada de um ladrão na noite. E nós vamos entender isso em outros versículos, inclusive aqui hoje. Mas olha o que Jesus está falando. Eu vou voltar para a gente poder ir entendendo passo a passo aqui do meu raciocínio para vocês não se perderem. Versículo 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu quero que vocês pensem comigo aqui. Jesus está se comparando a um ladrão, ok? Ele mesmo está se comparando a um ladrão. Por quê? Aí ele faz a comparação de um pai de família que, se soubesse o momento em que um ladrão viria para roubar a sua casa, para saquear a sua casa, o que esse pai de família faria? Ele montaria guarda, ele chamaria reforços, ele cercaria a sua casa de todos os guardas possíveis, de todo tudo que ele pudesse colocar para guardar a sua casa desse ladrão, ele faria. O mundo, eu quero que vocês abram comigo Lucas,
capítulo 4, versículos 5 e 7. Para eu não ficar na minha palavra, a gente conseguir entender por que Jesus faz essa comparação. Lucas 4, 5 ao 7. Lucas 4, versículo 5 até o versículo 7. Por que eu vou dizer, por que a gente vai ler esse texto e por que eu estou dizendo que Jesus se compara a um ladrão? Porque ele está comparando que a terra, ela tem um dono, que é a casa, que ele está comparando aqui. Então, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão vem, o que o dono da casa faria? O dono da casa se prepararia para não ser surpreendido por esse ladrão. E esse ladrão, então, não conseguisse arrombar a sua casa. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Que se o dono da casa soubesse o momento que o ladrão viria, não permitiria que o ladrão arrombasse a sua casa. Ok? Jesus está fazendo um paralelo com o mundo natural para a gente entender. Lucas 4, a partir do versículo 5, olha o que Jesus fala com o diabo na tentação do deserto. Versículo 5. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Quem que elevou junto com Jesus ali? O diabo, ok? Se vocês quiserem, a gente volta um pouquinho, mas é a tentação de Jesus no deserto aqui. E na segunda tentação, o diabo eleva-se junto com Jesus no momento e mostra para ele todos os reinos do mundo. E diz assim, ó, disse-lhe o diabo, no versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Querido, se o diabo não fosse o dono desses reinos, você acha que ele faria essa declaração para Jesus? Ele seria tolo o suficiente para fazer essa declaração para Jesus de que se Jesus o adorasse, se ele se prostrasse diante dele, ele poderia dar todos os reinos da terra para Jesus? Vocês acham que isso seria um blefe do diabo a respeito de Jesus nesse momento da tentação? Não, não é um blefe. O que o diabo está dizendo é algo que aconteceu lá no Éden. Ok? No momento em que o homem pecou, o homem entregou toda a sua autoridade. Uma das coisas, né, que o homem fez através do pecado, ele entregou toda a autoridade que ele tinha sobre a terra, sobre o domínio que ele tinha sobre tudo nas mãos do diabo. Ok? Então, o diabo passou a ser o dono da terra e de tudo que há nela. Porque se não fosse assim, Satanás não teria dito isso para Jesus. Vamos ler de novo? Versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, Satanás, antes da crucificação de Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus, ele tinha todo o domínio sobre a terra. E ainda o tem em partes, tá? É um outro assunto, mas eu posso dizer para vocês que mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, nós ainda estamos justamente caminhando para essa restauração de toda a autoridade do homem a respeito da terra e de tudo que Deus criou, e por isso Jesus vai voltar e implantar o seu reino, o reino de Deus 100% na terra novamente, ok? Então Satanás, ele é o dono. Um outro versículo para a gente ler que eu anotei aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso, e a gente vai voltar lá no que Jesus está dizendo. Colossenses 1,13. Se alguém tiver dificuldade para abrir rápido aí, Colossenses 1,13. Só ouça esse versículo, talvez é um dos que eu mais gosto no que diz respeito à salvação, ao que aconteceu no momento em que Jesus nos salvou. Colossenses 1,13 diz assim: e ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ok? Então, Cristo, no momento da crucificação, no momento da morte, da sua ressurreição, ele toma parte dessa autoridade das mãos do diabo. E por que eu digo que ele toma parte dessa autoridade das mãos do diabo? Porque, na verdade, a partir de então, passa a ser decisão do homem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir disso, então, a esse transporte desse versículo de Colossenses 1,13. Só no momento em que eu, então, creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu tomo essa condição de pecador e de necessidade dessa salvação, é que acontece Colossenses 1,13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é instantâneo, tá? Isso aqui eu até trato numa aula que eu tenho gravada no YouTube. Depois, se alguém quiser esse versículo em específico, eu passo essa aula sobre isso. Mas o que acontece na nossa salvação? No momento em que eu sou salvo, esse transporte acontece. E eu passo a não estar mais no reino das trevas, no reino do diabo, no reino que ele é o rei sobre ele, que a terra ainda é de domínio do diabo, ok? E eu passo a estar, então, no império, no reino do Filho do seu amor, num reino diferente, no reino de Deus. Então, há um transporte espiritual aí de local, de lugar, mas para aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles continuam no império das trevas. E aí guarde muito bem essa palavra, trevas, ok? Trevas tem a ver com noite, que tem a ver com escuridão, que tem a ver com ausência da luz, ausência de Deus, ok? Então guarde bem essa palavra trevas. Então, quem não está na luz, quem não está em Cristo, está nas trevas. E quem é que domina então sobre esse reino das trevas? O diabo. Quem é o dono ainda da terra, que domina sobre a terra? Não o dono no sentido de dono mesmo, né? Para que vocês talvez não... Elisângela está falando heresia. Deus é dono de todas as coisas, mas eu estou dizendo o domínio. Por causa do pecado foi entregue a Satanás, ao diabo. Ele tem o domínio sobre a terra e sobre os filhos das trevas, ok? Jesus tem domínio sobre os filhos da luz, sobre o reino de Deus. Então existem dois reinos aí bem diferentes. E aí Jesus está dizendo que o reino das trevas, ele tem um dono, e isso ele compara com uma casa. A terra, Jesus está comparando com uma casa, em que o dono dessa casa está preocupado há muitos milênios. Satanás está preocupado porque ele sabe qual é o destino dele no final. Então, a maior preocupação do diabo é justamente saber o dia e a hora. Entendem? Começa a ligar as coisas aí na cabeça de vocês. A maior preocupação do diabo é saber o dia e a hora em que Jesus vem. Durante toda a história, quando você pega de Gênesis até Apocalipse, antes do cumprimento, porque ainda não houve cumprimento, mas durante a história da humanidade, o que Satanás fez foi tentar descobrir pelos sinais, pelas diretrizes que o próprio Deus ia deixando, ele vai tentando frustrar os planos de Deus a respeito da redenção. Lisângela, por que você está falando isso para a gente poder entender essa questão da casa? Eu quero que vocês entendam que existe um dono dessa casa, e esse dono ele tem uma preocupação, e a preocupação desse dono é perder o reino dele, é ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o final dele, é em ser totalmente destruído, porque ele já foi destruído espiritualmente, mas a situação, a circunstância ainda se coloca aqui na terra, porque Jesus não voltou, não se cumpriu 100% da palavra. Mas voltando, durante toda a história
da humanidade, Satanás foi percorrendo a história e vendo sinais para tentar frustrar os planos de Deus. Isso acontece no Éden, na queda do homem. Ele dá um jeito de destruir a imagem e semelhança de Deus no homem. Então ele faz com que Eva tome do fruto, desobedeça a Deus e peca. E ali ele acha que ele então conseguiu vencer a Deus, porque ele tinha então frustrado os planos de Deus de se relacionar com o homem, que era a imagem e semelhança dele. O homem passa a não ser mais imagem e semelhança de Deus. E durante a história, a gente vai vendo Deus tentando fazer com que as coisas tomem o seu devido lugar. E ao mesmo tempo, em paralelo, o diabo também tentando frustrar todos os planos e propósitos de Deus a respeito da restauração da humanidade, a respeito dessa redenção da humanidade, da volta do homem para o convívio, para o relacionamento com Deus, para ser imagem e semelhança de Deus novamente. Então, o que Satanás durante a história tenta fazer? Descobrir quem é esse filho da mulher, como ele profetiza lá para Eva, né, e para a serpente, dizendo que o filho de uma mulher traria então, pisaria a sua cabeça, esmagaria a sua cabeça e ele seria vencido. Então, durante toda a história, Satanás ele vai percorrendo, tentando justamente encontrar ou saber quem era essa criança que então esmagaria a sua cabeça. E aí tem a morte lá dos meninos no Egito, para que Moisés não viesse a aparecer na história. Satanás sabia disso, porque haviam palavras declaradas pelo próprio Deus. E conforme você vai andando, eu não vou entrar aqui, senão a gente vai demorar muito para falar tudo isso. Até que Jesus aparece, né, verdadeiramente, ele é declarado filho de Deus ali, em Jerusalém, e Satanás diz, então esse filho apareceu. E 90% da história, então, se cumpre, né, em Jesus. Todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus. E aí Satanás sabe que agora só existe uma próxima fase. Só existe uma nova fase a acontecer, que é o quê? A volta de Jesus para, então, se cumprir todas as profecias. Só falta isso acontecer para que o diabo e os seus anjos então sejam lançados no lugar que foi preparado só para eles, que é o lago de fogo e enxofre. Como muitos teólogos ao longo da história já falam, o inferno ainda não foi inaugurado, ok? Nós vamos falar bastante sobre isso também durante o estudo. O inferno não foi inaugurado ainda. Não existe ninguém no inferno, ok? Apocalipse fala sobre isso e nós vamos falar sobre isso. Anota aí que depois você vai lembrar dessa minha frase. Os teólogos falam isso. O inferno ainda não foi inaugurado. Que dia, Elisângela, vai ser a inauguração do inferno? O dia em que Deus lançar o diabo e os seus anjos e todos os desobedientes debaixo do juízo de Deus. Esse dia que vai haver a inauguração do inferno, ok? Por enquanto ainda não houve, ninguém está lá, ninguém foi lançado lá. Ainda vai acontecer. Então vamos voltar para casa? Então quem é o dono da terra, por enquanto? Perdão, eu não posso usar esse termo porque senão vai ficar errado. Quem é que domina nesse momento sobre a terra? Então, não é o dono, tá bom, gente? Dono é Deus. Quem é que domina sobre a terra nesse momento e sobre os homens? Infelizmente, ainda, o diabo e os seus anjos caídos, ok? Então, o domínio está nas mãos do diabo. Então, ele é o dono da casa que Jesus está falando. E Jesus usa, então, uma comparação dizendo, se o dono da casa soubesse o dia e a hora em que o ladrão viria, o que o dono da casa faria? Ele montaria guarda, ele daria um jeito de não deixar que o ladrão arrombe a sua casa, que entre na sua casa, que domine a sua casa, que leve esse dono da casa a não ter mais a sua propriedade. É isso que o ladrão vai fazer. O ladrão vai vir e tomar posse daquilo que é daquele dono daquela casa, ok? Então é disso que Jesus está falando. Então, nós entramos nisso. Eu coloquei aqui para nós
nas minhas anotações. Se então esse dono soubesse a hora em que o ladrão vem, ele não deixaria a sua casa ser arrombada. Jesus está comparando como um ladrão, porque o dono dessa casa, que é o mundo, deve ser pego de surpresa, pois se ele soubesse o dia e a hora, com certeza prepararia seus exércitos para virem contra essa invasão e não deixariam. Por isso que a volta de Jesus, ninguém sabe a hora, o dia e a hora, a não ser Jesus, no caso, né, agora sabe como o Filho ressurreto e o próprio Deus, ok? Nem anjos, nem ninguém sabe o dia e a hora, senão Deus e o próprio Filho agora ressurreto que está à sua direita. Ele sabe agora. Jesus como homem na terra, enquanto homem, ele não sabia realmente, mas agora, depois de ressurreto, ele sabe o dia e a hora em que ele vem. Mas mais ninguém sabe. Por quê? Porque o dono da casa vai ter que ser pego de surpresa, porque se não fosse assim, ele então se prepararia para esse momento em que a casa dele vai ser arrombada, a palavra está dizendo aqui, ok? Vamos continuar? Irmã Lisângela, Pode falar, Ivaldo. com relação a essa passagem, eu tinha uma outra visão. Pode falar. Eu confesso que a visão que eu tinha é que Deus não revelaria o dia e a hora exata para que nós não ficássemos vivendo a la vontade e só nos redimíssemos quando fosse chegada a hora. Essa visão é equivocada, então. Infelizmente, né, Ivaldo, não digo que a sua visão é equivocada, mas pensa comigo se a gente fosse pensar por essa visão, né, de que realmente as pessoas pudessem viver como elas queriam durante toda a vida, e aí sabendo o dia e a hora que Jesus viria, essas pessoas então um dia antes elas se arrependeriam, né? Então, como a palavra diz claramente de que há um processo a ser seguido por todo aquele que se arrepende, que é o processo da santificação, seria impossível por N situações, aí nós já entraríamos, como a gente pode entrar durante os estudos, na questão do galardão, em tantas outras coisas. Então, na verdade, a preparação da noiva é justamente para as bodas, para o casamento, para esse encontro, para essa eternidade que vai ser vivida. Então, é incoerente quanto à palavra de Deus se nós não nos prepararmos. A palavra fala o tempo inteiro sobre uma preparação. A palavra fala o tempo inteiro sobre um processo de construção do nosso homem interior. A palavra fala todo o tempo sobre a construção de um edifício para Deus. A palavra fala o tempo inteiro de que aqueles que forem achados, né, debaixo dessa santificação, elas receberão um